Programa Debates e Opiniões. Apresentação Itamar Santos. Na técnica Itamar Silveira. Bom dia, Itamar Silveira. Bom dia, Estância Grande. Bom dia, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Mais uma vez o programa Debates e Opiniões, aqui pela nossa rádio Santa Isabel. Uma rádio a serviço da comunidade viamonense. Você nos ouve no www.radiosantaisabel.com.br. O telefone é 34 35 1234. Você entra em contato com o Itamar Santos e o Itamar Silveira. O programa Debates e Opiniões vai ao ar todos os sábados, das 8, 8h30, antes das 9 com certeza, até as 10, 10h10. Se o Paulinho atrasar, a gente pega mais um pouquinho do horário do Paulo Silva. Um abraço aí para o Paulo Silva, que também já está na nossa escuta. O programa Debates e Opiniões inicia a sua agenda de hoje, lembrando que o povo mineiro foi surpreendido por um tsunami do tamanho de um arranha-céu cúbico de 140 andares de lama chegando de uma só vez. É lama da altura do Empire State Building em forma cúbica, com altura igual à profundidade e à largura. É lama da altura da Torre Eiffel, ou 4 vezes maior que o prédio do Banespa, no centro de São Paulo. Uma tsunami assinada, provocada por negligência. A Vale do Rio Doce hoje financia todos os partidos políticos do Brasil. Mineradoras e empreiteiras encontram neste país caminhos para se safarem da legislação ambiental. É a lama, é a lama, é a lama. É o caos sobre a casa de 160 famílias, num estrago direto e irreversível, que segue acimentando o leito do Rio Doce, afetando não só o abastecimento das cidades vizinhas, que já enfrentam falta de água, mas toda a bacia, mudando a forma do rio para sempre, a fauna e a flora, todo o ecossistema da região, que nunca mais serão os mesmos. Só para você entender, 1 metro cúbico de lama é igual a 1.000 litros de lama. Agora calcule quanto que dá 62 milhões de metros cúbicos de lama. Em homenagem e em repúdio ao que aconteceu lá em Minas Gerais nessa semana, o programa Debates e Opiniões entra ao ar fazendo 1 minuto de silêncio em homenagem aos atingidos por esse desastre já anunciado há muito tempo e nunca levado em consideração por aqueles que o provocaram.
Tá. Eu vou marcar. Essa que sei. Ah, tá. Certo, tá. 8 horas 50 minutos aqui nos altos da nossa Estância Grande. Essa aí foi a abertura do nosso programa. E para dar sequência nessa notícia sobre o acidente acontecido lá em Minas Gerais, o diretor do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, o SAAE, ele diz: o Rio Doce está completamente morto. Um rio doce completamente contaminado e morto é o que aponta resultado das análises laboratoriais de amostras de água do rio encomendadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Baixo Gandu. Foi detectada uma onda de rejeitos das barragens rompidas em Marianas, a presença de partículas de metais pesados como chumbo, alumínio, ferro, bário, cobre, boro e até mesmo mercúrio. Luciano Magalhães, diretor do SAAE, define a situação como aterradora. Abre aspas, a situação pode ser resumida em 2 palavras: rio morto. Na última terça-feira, dia 10, recolhemos a amostra de 3 pontos do Rio Doce em Minas Gerais. O primeiro no centro de Governador Valadares. Uma água muito densa de rejeitos, e outra a 10 quilômetros abaixo de Valadares, em Galileia. Somente a do centro estava inviável de captação, impossível de tratar. E completou: não serve mais para nada, nem para irrigação, nem para os animais, muito menos para consumo humano. O cenário é o pior possível. O Rio Doce acabou. Parece que jogaram uma tabela periódica inteira dentro d'água. Nossa medida agora é buscar alternativas para a captação de água. Já estamos fazendo um canal de desvio do rio Gandu até a estação elevatória da SAAE. Não vou poder estar acompanhando o processo que o senhor vai fazer aqui para poder. Os municípios de Baixo Gandu e Colatina, que dependem da água do Rio Doce para a captação, ganharam um pouco mais de tempo até a chegada da lama contaminada. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, divulgou o boletim atualizado no final da tarde de quinta 12, e a nova previsão é que chegue o Baixo Gandu após segunda-feira 16, em Colatina depois de terça 17. Linhares, onde está localizada a foz do Rio Doce, também será atingida, com a previsão para o dia 19. A cidade sofrerá danos, sobretudo no setor pesqueiro, mas também deve ter problemas no abastecimento de água. O município utiliza o rio Pequeno para fazer a captação para consumo humano. Em Baixo Gandu, a alternativa analisada é fechar a represa do Rio Gandu. Estamos nos reunindo com a Prefeitura e as secretarias para arrumar formas de minimizar os impactos. Estamos tentando fazer uma localização, ou melhor, uma solução paliativa para o Rio Gandu, que a vazão já é bem menor do que o Rio Doce. E estamos mais
baixo ainda devido a essa seca prolongada, disse o diretor. A Secretaria de Obras vai tentar fechar a represa do Rio Gandu para que ele aumente o volume de água reservada e depois vamos desviar para poder fazer a captação para o consumo, explicou o diretor do SAAE. O governo estadual divulgou nota também no dia 12, solicitando ao governo federal o apoio do Ministério da Integração Nacional e do Exército Brasileiro para enfrentar os problemas que serão causados pela passagem da lama de rejeitos pelo território capixaba. A principal preocupação é com o atendimento à população e fornecimento de água potável, relatou e reafirmou o diretor do SAAE. Então, nossa extrema solidariedade com o povo mineiro nesta hora tão difícil, aonde que parte, né, do território mineiro sofre com isso. Já está chegando essa lama no Espírito Santo e também já está lá o Exército Brasileiro, Força Nacional, tem gente muito importante aí dando, e a rapidez, né, com que o governo federal atendeu aí as demandas, e ao longo do programa a gente vai estar conversando sobre as consequências desse acidente, dessa catástrofe, uma catástrofe privada, e do que o governo federal, o governo do estado mineiro está fazendo para atender as pessoas que estão com esses problemas aí. Vamos de música. Hoje a nossa discoteca aí vem com Titãs. O Wi-Fi da internet está funcionando então. Tá. Eu entrei por ele. Nove horas 4 minutos aqui nos altos da nossa Estância Grande.
Viamão, Rio Grande do Sul. Programa Debates e Opiniões, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã. Produção e apresentação, Itamar Santos. Técnica e áudio, Itamar Silveira. Temos mais notícia aqui a respeito também a respeito da questão do meio ambiente. As organizações internacionais aí de defesa, internacionais e nacionais, né, de defesa do meio ambiente, entre elas o Greenpeace, lança aí mais uma campanha em defesa da Mata Amazônica, da nossa Amazônia, que fica, que é um segmento da natureza, uma região da natureza, que ela extrapola as fronteiras brasileiras, mas a maior parte da Amazônia fica dentro de território brasileiro. E uma nova investigação feita pelo Greenpeace expõe aí 26 empresas europeias que estão importando produtos de fornecedor ligados ao comércio de madeira ilegal no Brasil. Esse negócio de madeira no Brasil, ele é quase que 100% ilegal, gente. Muito pouco mesmo é legalizado. É uma grande máfia que faz o controle e derruba a mata, sim, sem o mínimo, né, de culpa ou de sensatez de preservação. Se a gente não tem isso, senso de preservação, senso de futuro ou de preservação da própria espécie. Então, a Operação Madeira Limpa, deflagrada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal de Santarém, no final de agosto desse ano, desmantelou uma rede de corrupção e comércio ilegal de madeira, atuando em diversos municípios do Pará e de outros estados. Entre os envolvidos estão uma madeireira chamada Iller, que exportou para as diversas empresas da Europa. A investigação do Greenpeace mapeou a cadeia de custódia da Iller, observando para quem ela vendeu diretamente nos últimos 18 meses. O relatório expõe mais uma vez importadores que têm falhado com a sua obrigação de mitigar os riscos de adquirir madeira ilegal. Ou seja, essas empresas que compram a madeira não exigem certificação, não exigem nota, né? A corrupção só tem o volume que tem porque tem gente que se beneficia da corrupção, né? Não basta o corrupto oferecer o negócio fácil, tem que aceitar o negócio fácil, né? Então, e aí o que nos surpreende é que quem tem mais dinheiro são aqueles que mais praticam atos ilícitos. Então o relatório expõe que são 26 empresas europeias que, por meio de comercialização com a Iller, estão importando madeira potencialmente ilegal da Amazônia e assim contribuindo para a destruição da nossa floresta. E isso que é uma empresa só. A Operação Madeira Limpa revelou que a madeireira Iller Limitada usava documentos fraudados para lavar madeira ilegal. Todo o esquema ainda contava com a ajuda de oficiais corruptos e intermediários. Dessa forma, a madeira conseguia deixar o Brasil como se fosse legal para ser vendida na Europa. A Iller utilizou algumas das diversas formas de fraudar
o sistema madeireiro que o Greenpeace vem expondo desde maio de 2014. Na campanha Chega de Madeira Ilegal, essas fraudes no sistema de controle madeireiro da Amazônia brasileira tornam a documentação oficial irrelevante como garantia da legalidade da madeira. O relatório descreve como importantes, ou melhor, importadores da União Europeia em vários países compram madeira da Iller, apesar de antes mesmo de a operação ocorrer, já haver informações suficientes publicamente para concluir que a papelada oficial que acompanha a madeira da empresa não poderia ser confiável. Os importadores de madeira na Europa que compraram a madeira da Iller e de outras madeireiras suspeitas continuam ignorando evidências e contactando suas atividades à destruição da Amazônia, afirma Marina Lacorte, da campanha da Amazônia do Greenpeace. O Greenpeace pede que as autoridades da União Europeia cumpram a lei contra a entrada de madeira ilegal na Europa, inspecionando todas as empresas que importam madeira da Iller durante os últimos 18 meses e penalizando aqueles que não aplicaram uma mitigação do risco adequada à situação dos fornecedores da Amazônia. A Europe Union Timber Regulation, legislação referente à entrada de produtos madeireiros estrangeiros nos países membros da Europa, proíbe a entrada de madeira extraída de forma ilegal no mercado europeu. A lei afirma que os importadores devem ser prudentes e tomar as medidas necessárias para mitigar esse risco e evitar a contaminação. Apenas uma das empresas contatadas pelo Greenpeace recusou diversas ofertas da madeira Iller. Entre outras verificações, a empresa utilizou um indicador para detectar a possibilidade de estar comprando madeira ilegal, que foi previamente documentado e publicado pelo Greenpeace Brasil no relatório Licença para Lavar, Garantia. Para acabar com o problema de uma vez por todas, as empresas também têm que fazer a sua parte, apoiando de maneira ativa e pública uma reforma robusta no sistema de controle de produtos madeireiros, a começar pela revisão de todos os planos de manejo ativos na Amazônia, avisa a coordenadora do Greenpeace Brasil. Então é isso aí, mais denúncia, mais corrupção. Todos os setores da economia brasileira é fraudado. É horrível dizer isso, mas todo o setor da economia brasileira é fraudado, é feito alguma coisa para burlar, né, o fisco, para burlar o controle, e sempre vai aparecer algum espertinho aí para levar o dinheiro e as riquezas do Brasil. Temos que ficar sempre atento, né, e denunciar esses assaltos, esses verdadeiros assaltos, né, que acontece no Brasil, que sempre aconteceu, né, e agora a gente tem vamos dizer assim, o privilégio, né, de poder tá contando, tá informando esse tipo de questão aí no Brasil. São 9h13, vamos com mais uma música e a gente já volta aí para conversar a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. Programa Debates e Opiniões aqui pela nossa rádio Santa Isabel. Vamos de Paralamas e Titãs.
Que é, Tamar? 9h16 aqui nos altos da nossa Estância Grande, Viamão, Rio Grande do Sul. Vamos trazer mais aí informações a respeito da tragédia em Minas Gerais, que foi consequência da mineração, né? Mais uma vez, a exploração desenfreada das riquezas do solo brasileiro. O rompimento de 2 barragens no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, região central de Minas Gerais, na quinta-feira passada, dia 5, então há 10 dias atrás, deixou dezenas de pessoas feridas e desabrigadas, sem ainda ter número preciso de quantos mortos teve ou terá. Há 4 mortes confirmadas pelas autoridades. As barragens de Fundão e Santarém, de responsabilidade da empresa Samarco, que tem 50% de suas ações nas mãos da Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, e a outra metade pertence à australiana BHP Billiton. Então é uma multinacional a Samarco. A lama de rejeitos das barragens chegou ao Rio Doce, o que provocou o corte no abastecimento de água em algumas cidades. Especialistas também apuram sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente do rejeito de minério de ferro liberado por esse acidente. Os esforços para garantir o abastecimento às famílias de Governador Valadares ganham um reforço a partir de hoje, dia 14. 8 postos passam a atender com a distribuição de água mineral potável. Os postos foram definidos estrategicamente para atender vários bairros de distintas regiões, e ao longo da próxima semana o número deverá chegar a 30 postos na cidade, de acordo com o volume de água que chega ao município. Para controle e garantia de que o maior número de famílias sejam assistidas, é indispensável que cada família leve aos postos a conta de água mais recente, mesmo que ainda não tenha sido paga. Esta conta será carimbada para o controle. Serão distribuídos galões de 20 litros de água mineral e disponibilizados caixas d'água com água potável, para que as famílias que levarem seus vasilhames possam também enchê-las. Não serão distribuídos vasilhames nesses locais. Pela manhã, o atendimento será apenas da Praça de Esportes, a partir das 9 horas. Nos demais 7 pontos, os trabalhos começam às 13 horas e nos 8 pontos devem se encerrar às 17. Informe-se
quais são os pontos que funcionarão neste sábado. E aí, o número 1, local de distribuição, Praça de Esportes, Rua Afonso Pena, 2270, no centro da cidade. Depois tem na Rua Jaguarandá. Então tem vários locais de distribuição de água, né, que está aí no site cobertura.brasildefato.com.br. Então aí os mineiros que estão na nossa escuta, é só entrar no site aí do Brasil de Fato, que vai ter a listagem toda dos locais que está sendo distribuído água. Então, tem muita coisa acontecendo lá em Minas Gerais a respeito sobre esse sério e trágico acidente aí, que vai mobilizar por muito tempo aí bastante gente, né? Porque não é uma coisa fácil de ser controlada, né? E resolvida. A respeito disso tudo, né? O Brasil vive aí tempos, principalmente esse ano, desde o seu início, nós já estamos no seu término, né? Falta 45 dias, né, Tocaio, para o Natal. E o Brasil e a gente aqui no debate de opiniões falou muito, né? E a pauta predominante nesses nossos programas desse ano é a questão da corrupção. E junto com essa questão da corrupção, que é a maior catástrofe da humanidade, com certeza, tem as outras demandas, e a demanda política também toma conta da agenda, né? E tem uma grande campanha na mídia brasileira contra o governo federal e dizendo que o Brasil está quebrado, que o Brasil está em crise, e que não é bem assim o que a gente vê no dia a dia. As coisas são difíceis, sempre foram difíceis, com certeza, mas também não é uma política de terra arrasada. Tem muitos problemas e estão sendo enfrentados. Problemas do mesmo volume, do mesmo tamanho que esse que a gente está comentando no dia de hoje a respeito desse desastre que acaba aí com quase metade do estado de Minas Gerais e ainda atinge outros estados. Espírito Santo com certeza vai ser atingido por essa poluição, mas que também será enfrentada e também será resolvida, e os seus efeitos serão minimizados ao longo do tempo aí. E essa campanha que prega terra arrasada, que prega uma desesperança, ela aumenta ainda o grau de apreensão que a população diz, né? E tem uma disputa muito séria no ar e sendo debatida, e economistas brasileiros também defendem que o Brasil sempre teve saída, e o Brasil tem saída para todo esse tipo de crise e de ataque que está sofrendo aí nos últimos anos. E uma dessas economistas é a economista Conceição, e ela diz o seguinte: a arma deles é a desesperança, e diz que não passarão. Não se amarrota uma nação dessas na vala comum das economias aleijadas pelos mercados. O destino do país não pode ser se encolher e se entregar.
a decana dos economistas brasileiros, tem se recusado a dar entrevistas, a participar de conferências e debates sobre esse tema. A parcimônia obedece a um diagnóstico. Maria da Conceição Tavares, um feixe de 85 anos de argúcia intelectual, inquietação metabólica e vivência histórica, enciclopédia, ela se confunde com uma enciclopédia, depara-se com um problema singular, mesmo que para quem acumula longa trajetória de engajamento apaixonado na luta pela construção da nação brasileira. O país vive uma nova encruzilhada do seu desenvolvimento, mas uma das tantas das quais essa portuguesa de nascimento participou desde que desembarcou aqui no ano em que Getúlio Vargas, com um único tiro, impôs uma década de protelação ao golpe que a coalizão empresarial militar só lograria desfechar em 1964. Conceição militou ativamente no esforço progressista de dilatar o tempo histórico e empurrar a roda do desenvolvimento até o ponto em que ele se tornasse autossustentado pelas forças por eles favorecidas. Em 1964 não deu. O percurso interrompido de forma, como se sabe, seria parcialmente resgatado nos anos 80, com a derrubada do regime militar e a tentativa frustrada do Cruzado, da qual participaria diretamente também, esforço interrompido com a ascensão neoliberal nos anos 90. A agenda da construção de uma democracia social na 8ª maior economia da Terra seria resgatada com a vitória presidencial do metalúrgico e amigo Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Reeleito em 2006, ele conduziria outra admiradora de Conceição, Dilma Rousseff, ao Planalto em 2010. E é justamente essa ex-aluna reeleita em 2014 que pilota agora um país encurralado em um redil de 3 malhas: a crise política, a crise econômica e aquela que a economista considera a mais grave de todas, a crise da esperança. Obra demolidora do martelete conservador, a falta de esperança no país é um problema com o qual a professora nunca havia se deparado antes. Razão de ser de seu recolhimento recente, não cabia falar se não fosse para afrontar isso. A economia tem jeito, diz a voz grave, cujo fraseado característico foi pontuado durante décadas pelo cigarro inseparável. Nosso pesadelo é a desesperança no Brasil. Dispara em bemol autoexplicativo. Não é um problema narrativo apenas. A doença infecciosa disseminada das usinas conservadoras tem peso material na crise. Ao magnificar o impasse e interditar o debate desassombrado das alternativas, faz terra arrasada do discernimento histórico e instala a ditadura da fatalidade no imaginário social. O saldo é a gosma em curso, não sobra pedra sobre pedra, ou melhor, sobra um pesadelo chamado desesperança, como diz Conceição. A usina de desconsolo age no manejo das expectativas com aplicada disciplina. Ordena-se as duas direções. De um lado, ao produzir a sensação de caos, mesmo que ele insista, sublinha a professora, e sobretudo de outro lado, ao vetar qualquer alternativa capaz de preveni-lo. A voz grave não isenta o governo da amiga Dilma
da responsabilidade nessa arapuca. Sanear cortando, ressoa com má vontade para elevar o tom, depois aliviada com o próprio desabafo. Pode cortar o quanto quiser, corte por 15 anos seguidos, não vai sanear nada. Sem receita por conta da recessão, como é que você vai pagar a dívida?